E aí, mais um Quarta para Dois começando, o nosso último preview aí do ano, né? Essa temporada aí que, pô, foi aí cansativa pra gente, primeira temporada que a gente tá fazendo aí, né? Cobrindo com um podcast. E temos aí o Super Bowl agora, né? Rolando. E vamos aí pro último palpite, né, Danilo? Vamos ver aí se a gente vai conseguir acertar o Super Bowl. Mas é isso, né? No playoffs aí a gente foi um pouquinho mal, né? Você tem um placar aí? Cara, sim, na E aí, verdade né, a também, gente, né? na verdade, assim, né, na verdade já acabou, né, porque você acabou Yeah. ganhando, já tava com uma vantagem muito boa, né, e você acabou vencendo. Deixa eu só pegar aqui o placar final. Peraí. Aham. Mas É, eu acho que a gente você nos terminou playoffs foi meio sempre. mal, né? Acho que a gente errou mais, Isso, né? é, isso, exatamente. Na verdade, você terminou 151 e eu terminei 143. Eu errei os dois, né? Eu coloquei Denver e Rams no Super Bowl e você colocou o Rams, mas você colocou o Patriots, então é isso. Yeah, yeah. Mas foi quase ali Parabéns, também. entendeu? Né? É, Não foi ali também, cara, né? mas assim, Não era o que eu é o que a gostaria, gente mas tava tudo bem. falando, né? Sim. Mas É é o que a isso. gente tava falando, né? Antes da gente começar, né? Pô, tem uns caras aí, tipo, se o CJ Stroud não tivesse vacilado, não tivesse tido um jogo horroroso, era pra ele estar nesse Super Bowl aí, velho. Uhum. É uma Foi, pena. foi uma boa chance aí pra muitos times aí que não vão pro Super Bowl e nem nada, mas acabou sendo um Super Bowl até repetido, né? Tinha muita chance aí de ser um Super Bowl aí inédito, mas Sim, verdade. acabou sendo aí um que repetiu, mas com novas caras, né? Patriots e É. Seattle Seahawks. Vamos fazer o palpite já, né? Seattle aí, Vamos, bora. Seattle favorito por 4,5 pontos. Para um Super Bowl isso daí é muito. Seattle tá muito favorito mesmo, o pessoal tá muito acreditando neles. E aqui eu não vou acreditar muito neles. Vai ter uma hora que o Sandard pode ser que também sinta. E eu acho que não tem nenhuma coaching staff tão preparada assim para esse Super Bowl. Para essas 2 semanas, né? Eu acho que essas 2 semanas também é muito importante essa preparação, né? Até mais é uma semana totalmente diferente, né? Tem mídia, tem tudo, né? E pô, o Patriots eu acho que é uma das coaching staff mais experientes no Super Bowl, né? Tem o Josh McDaniels, tem o McVable, tem jogadores também que já jogaram esse tipo de jogo. O Seattle também tem, né? Alguns, talvez, ali, jogadores que já até foram pro Super Bowl, não me lembro, mas o Cooper Cup, por exemplo, é um cara, né? Que já foi até MVP. Então tem a experiência ali, mas eu acredito que a conta de staff ali ainda é muito nova. Tem um crítico Biak que já foi pro Super Bowl, acho que com o 49ers, mas não como coordenador ofensivo, foi mais ali ajudando. Mas eu acho que talvez ali essa questão da experiência, né, da coaching staff, eu acho que pode ali pra mim eu coloco o Patriots como favorito. E é o que eu gostaria também que ganhasse, né? E você, né? Cara, assim, eu assim, não quero que Seattle vença. Na verdade, eu não queria que nenhum dos dois vencesse, mas alguém vai ter que vencer. Pois E é. eu acho que, assim, pelo Mike Vrabel, velho, porque eu gosto pra caramba dele. Você Uhum. vê, a gente, tipo assim, cara, há muitos anos eu admiro o trabalho dele, as coisas que ele faz. Yeah. Enfim, assim, é um cara, assim, que, tipo, claro, a gente não convive com o cara, não tá dentro de bastidor, mas é um cara que eu vejo que, tipo assim, parece que é um cara muito de cultura, de uma ética muito legal. É um cara que, assim, cara, que ele tem o controle das coisas, que ele faz o time andar, que ele Uhum. também consegue extrair muitas coisas boas dos caras que ele tem ali na mão. E, cara, assim, é um cara que, assim, não que o Mike McDonald não mereça, mas por questão de, sei lá, de admiração, eu ainda prefiro aí que o Patriots vença pelo Mike Vrabel, né? E, cara, é isso. Enfim, mas assim, ó, apesar de eu preferir que o Patriots vença, eu acho que o Seattle vence. Teu Muito por palpite conta é da Seattle, defesa. então. Eu acho que a defesa. É. Uhum. Porque assim, a defesa, cara, do Seattle é muito forte, velho. É uma defesa que, tipo assim, que defende muito bem, pressiona. Assim, o Mike McDonald, ele conseguiu fazer uma defesa muito forte. Uhum. Então, assim, vendo nos dois lados, assim, vai ser um jogo, eu imagino que seja um jogo defensivo, e o Drake May, ele não mostrou muita consistência no ataque, Yeah. vamos dizer assim, né, nesses playoffs, né? Então, assim, ele ficou muito ali, tipo assim,
O outro time não conseguia fazer nada, e de repente numa jogada, num drive, ele fazia um touchdown, conseguia garantir ali. Então, assim, isso não me passa muita confiança de que vai funcionar contra uma defesa forte como a do Seattle, né? Então, enfim, eu espero que o Patriots vença, mas eu acho que o Seattle vai ganhar essa. E, cara, é isso. E eu até acho que o Sam Darnold não vai ter um jogo tão ruim. Primeira vez que eu falo isso. Eu sempre fico esperando ele espalhar a farofa. Mas, enfim, eu acho que, e assim, cara, é capaz o Patriots fazer 6 pontos ali só e nem conseguir um touchdown e acabar perdendo na inércia mesmo, né? Aham. Mas, cara, é isso. Dos cenários que eu vejo desse jogo, eu consigo ver aquele jogo, né, que o Seattle venceu há muito tempo atrás. É outro time totalmente diferente, né, do Pete Carroll, com o Richard Sherman, como que era o linebacker? O Bob Wagner, né? Bob Wagner, tinha o Earl Thomas. Earl Thomas com o safety, exatamente. Né? Esse time aí pegou o melhor ataque da NFL naquele ano, do Peyton Manning, e simplesmente amassaram, né? E foi desde o começo do jogo. E eu consigo ver isso, por exemplo, o Shahid pegando a bola e já fazendo touchdown, né? Que ele fez com o 49ers num kickoff e já começar assim. Eu também consigo ver isso. Pode ser um Super Bowl bem chato por conta disso, né? Se for muito dominante ali pelo Seattle, o Seattle consegue imprimir esse ritmo e amassar, né? E como você falou, a defesa do Seattle, ela é muito boa e ela tem uma mentalidade que é do McDonald, que ele inclusive já comentou, que é mais aquela de matilha de lobo, né? Não é só um, é um pacote inteiro. Então ele vai te cansando e vai todo mundo ali pra cima de você, né? Então é um time que não tem um jogador ou dois. É o time todo ali sendo agressivo, todo mundo é uma unidade mesmo. É isso que ele tenta passar e dá pra ver um pouco nisso no campo. A defesa do Patriots também é boa, né? Vamos ver se eles conseguem, né? Tem um bom cornerback, né? O Aguayo. Então, o Christian Gonzalez, na verdade, né? Então, assim, tem um bom front seven também, né? Pode ser aí que consiga travar um pouco esse ataque. Pode ser um duelo aqui, inclusive a NFL tá um pouco esse ano, né? Muito defensivo. Pode ser um duelo defensivo aqui com placar bem baixo, né? Então vamos ver aí como é que vai ser esse jogo. O Kenneth Walker aqui pode ser um cara que ninguém tá muito falando, né? Mas ele pode ser um cara bem chave para esse jogo, porque o jogo terrestre ele pode ser que ele consiga avançar, né, com o campo e controlar o relógio. O Kenneth Walker jogou muito bem também contra o Rams, né? Acho que foi também um papel ali muito importante. Então pode ser aí, né, dos running backs, né, o que eu sinto mais confiança é o Kenneth Walker. O Henderson tá jogando bem tudo, mas o Kenneth Walker acho que ele lembra um pouquinho do Le'Veon Bell, não é, Danilo? Às vezes assim. Ele vai ali, espera um pouquinho os blocos e dá um... Mas eu ainda acho ele mais forte, cara. Eu acho que ele aguenta mais pancada. O Le'Veon Bell, eu não achava ele tão forte, assim, ele era muito elusivo, estratégico, vamos falar assim. Ele era muito ágil, né, pra fazer os cortes e tudo mais. O Le'Veon Bell faz lembrar um pouco ali, claro, eu não vi jogar só por vídeo, mas o Walter Payton. O Walter Payton era um cara também que, ele era, assim, para um running back, ele não era tão forte, tão parrudo, mas ele é um cara muito ágil e ele tinha uma facilidade em quebrar tackles, né? Então, isso é assim, ainda mais pra época que ele jogou ali nos anos 90, né? Anos 80, anos 90, que era muito brutalmente. Era muito brutalmente jogando, então assim, e ele era um cara muito liso, né? Então, ainda que eu acho esses dois caras do Patriots um pouco mais fortes, né? Do que o Le'Veon Bell, por exemplo. Mas enfim, eu acho que mas o Kenneth Walker que parece. O Henderson não. O Kenneth Walker. Tá. Nossa, por que eu. Nossa, eu guardei. Eu achei que você estivesse falando do Trevin. Eu acabei mencionando os dois e no final, talvez eu te confundi por conta disso, mas tranquilo. Eu achei que você estava falando do Trevin Henderson, novato do Patriots. Mas assim, o Kenneth Walker assim também. Na verdade, o Kenneth Walker. Acho que ele é mais ou menos sim. Até que mas eu ainda acho que ele é um pouco mais forte ainda. Eu acho que ele, tem um pouco mais de corpo, ou talvez um pouco mais de altura também que o Le'Veon Bell. Mas, enfim. Mas assim, eu acho que é um cara mesmo que vai desafogar o Sam Darnold, né? Ele tem aquela habilidade, né, do Le'Veon Bell, que é ali quando ele recebe a bola, ele vai aguardando ali os blocos e tudo, e espera o buraco e vai, né? É bem difícil isso, né, pra um running back, porque você tem que ter uma explosão muito rápida, porque você tá andando lento ali e depois vai. O Le'Veon Bell era perfeito nisso, né, era bem divertido de assistir por conta disso.
Pena que a carreira dele foi bem curta. Mas o Kennedy Walker lembra um pouquinho, né? Claro, não é a mesma coisa que o Le'Veon Bell. O Le'Veon Bell acho que foi o cara mais diferente nisso. Mas ele lembra um pouquinho, eu acho. E pode ser o cara-chave pra mim desse jogo. E a defesa do Patriots, quem sabe, consegue parar eles aí. Vamos ver. Mas é isso, né? Do Super Bowl. Você quer fazer eu um ainda palpite queria MVP só trazer também? mais um ponto. O MVP? Pode ser, acho que é legal também. O MVP do Super Bowl, Aqui é difícil, né? cara, é difícil, mas deixa eu pensar num cara aqui que pode ganhar. Cara, eu não sei se o Emanuori talvez Pode ser um jogo do vencesse. Pode ser um jogo do Indigba também, ele seja o MVP, é verdade. Mas acho que é isso. Eu não tava pensando em alguém assim, mas eu acho que seria. Alguém, talvez ali alguém do Seattle, né? Que pensa, né? É um Super Bowl. Mas Poucos eu nomes acho que é uma boa. famosos, né? Assim, não tem um nome sim. tão grande assim e a gente não tem tanta certeza. Mas pode ser, eu acho que talvez o Indigba, alguém da defesa. E eu acho que do Patriots, talvez o Drake May, se ele tiver um jogo mágico, né, contra essa defesa, ele vai merecer, mas eu acho que é muito difícil. E pra defesa, assim, eu não consigo assim um nome da defesa do Patriots. Mas eu acho que eu consigo ver isso daí. Talvez o Indigba, o Walker. É a unidade, né? Exato. É isso, tipo assim, se você pega assim, o time o Mike Vrabel, quando ele tem alguns, não só Mike Vrabel, mas alguns caras na NFL, os caras montam a unidade. A engrenagem é perfeita. Porque todos os caras, assim, não tem nenhum tão espetacular. Mas todos eles jogam num nível muito alto que quando todo mundo se junta, fica difícil de derrubar, né? Então, a unidade de defesa, por isso que é uma coisa que eu falei, né? Tipo, umas semanas atrás. Esse Super Bowl, cara, parece que assim, é o Super Bowl da disciplina, velho. São times, assim, muito disciplinados, defesas e ataques bem disciplinados, que faz tudo certinho e não tem tanto talento, assim, não tem um cara do talento do Josh Allen, do Mahomes, do Joe Burrow, sabe aquele cara que você fala, meu, ou até trazer mais pra trás, tipo, o talento do Tom Brady, até mesmo do Peyton Manning, do Drew Brees, né? Não entendeu? tem um Myles Garrett, não tem um Aaron Donald, não tem Sim, exatamente, não tem do lado um cara tão J.J. chato Watt, que J.J. incomoda Watt, tanto. J.J. Watt, o T.J. Watt também, enfim. Então, assim, cara, são caras que, assim, cara, todo mundo joga, todo mundo faz. Parece que, assim, é um time só de operários. Todo mundo joga certinho ali, né? Todo mundo é carregador de piano. Realmente, são dois times de unidade, são dois times ali mesmo, um esquadrão, né, que eles montaram e ficou assim. Claro, são bons jogadores, estão na NFL, mas a gente tá falando de super estrelas, né, que tem ali às vezes, que esse realmente não tem, aí fica assim, né, porque quando tá um Super Bowl, por exemplo, se tivesse o Rams aqui, a gente acha que tá fácil, né, Stafford, tal. Talvez o Young e tal, pode ser também. Talvez. Os jogadores assim mais famosos e estão mais tempo na liga também, né. Esse time é muito novo. Sim. Talvez o Stephon Diggs, quem sabe aí, né, mas eu acho que não. Ser um MVP. Depende dele, eu acho que. Apesar que assim, eu tava vendo, ele. Cara, o Stephon Diggs, você acredita? Eu não sabia, mas ele bateu 1.014 jardas essa temporada. Cara, ele passou das 1.000 jardas, também parece. Foi mais quietinho, né? Ele não teve um jogo assim tão espetacular, mas ele acho que foi mais constante. E é exatamente isso, né, que a gente tava falando. Acho que os dois times é isso. Só o Indigba que tava constantemente muito bem, né? Que aí era um nível do Cooper Kupp. Exato. Mas os outros, assim, a gente meio que via ali e tudo, mas a gente fala, pô, beleza, tá constante, mas não tão ainda num nível tão grande, mas conseguiram aí chegar num jogo do Super Bowl, vamos ver aí, né? Mas é isso, né, do Super Bowl. Sim. É isso. Eu só queria trazer mais um ponto aqui, né, que eu comentei, né, assim, esse meu desânimo com relação ao Super Bowl, os quarterbacks que vão estar lá. E eu até citei, né? Assim, eu citei no episódio anterior que esse duelo de quarterbacks é o pior dos últimos 20 anos. E aí o que aconteceu? Só que assim, como a gente esticou um pouco mais, o que eu pensei? Eu falei, eu acho que essa informação eu vou deixar pro episódio do preview do Super Bowl. E fazendo comparativo, se eu pegar, né, nos últimos 20 anos,
Cara, assim, ó, a gente já teve, assim, pelo menos um quarterback muito bom no Super Bowl. Porque você vê, ó, os últimos Super Bowls foram Jalen Hurts e Patrick Mahomes. Tudo bem, É. Jalen Hurts é médio, mas o Mahomes estava Foi lá, pra dois né? E Super fez Bowls, um né? O Jalen jogo. Hurts, pô. Também, é. Exatamente, exatamente. E sim, mas assim, muito, muito carregado também ali É, por sim. um Saquon Barkley, um cara muito bom, né? Ou Aham. por uma defesa que ano passado, o Super Bowl do ano passado, a defesa dos Eagles ganhou o jogo completamente, né? Uhum. Mahomes, assim, foi amassado. É, a E aí você primeira. pega, tipo, Mahomes e Purdy. É, Hã? a primeira ida, né, dele do Eagles pro playoffs com o Jalen Hurts foi meio que parecida com a do Eagles, com a do Patriots agora, né? Calendário fácil, playoffs fácil É, também e foi exato, exato, também. exato. E aí o que acontece? E aí, se você pegar aqui, cara, a gente Purdy, já teve Stafford contra o Joe Burrow. pô. A gente já teve o Tom Brady contra o Mahomes. Uhum. A gente já teve o Tom Brady contra o Jared Goff. Jared Goff, assim, jogando muito bem. Tudo bem, ele também tinha uma ajuda muito grande ali do Todd Gurley, o Sean McVay e tudo mais, mas assim, não era um cara, assim, pelo menos da metade pra cima. É um segunda prateleira, Uhum. entendeu? E assim, cara, Tom Brady e Matt Ryan. A gente já teve, tipo assim, cara, cada confronto, assim, sensacional. Meu, a gente já teve Drew Brees e Peyton Manning, velho. Pelo Pois amor é. de Deus. Sabe, tipo Aaron assim, Rodgers eu e nem Big assisti Ben. NFL ainda nessa época. Exatamente. Eli Manning, Tom Brady duas vezes. Então, É. assim, cara, a É, gente se bem que já o teve Eli Big Manning, né? Ben e Kurt Warner. É, pois é. Exatamente. Então, assim, cara, muitos duelos que foram, assim, épicos. E, Uhum. cara, de repente você vê, tipo, Drake May e Sam Darnold. Sinceramente, cara, eu não vejo esses dois caras voltando ao Super Bowl. Eu acho que é uma chance de ouro dos dois, de É, pode verdade. ser. É. Porque, cara, assim, eu não acho que vá ter de novo um playoff tão esquisito quanto foi esse daí. Uhum. É, provavelmente, né? Vamos ver aí como é que vai ser. Mas esse daí parece muito o cenário do Joe Flacco com Colin Kaepernick, né? E a gente, o Exatamente, pessoal só pensava assim que ia ter esse o futuro ali meio com o Colin Kaepernick na NFL. É, acabou que o Joe Flacco teve uma temporada muito boa naquele ano, né? E no playoffs ele foi mágico. Foi um dos melhores playoffs que ele teve. Então, acabou ganhando e foi o melhor quarterback ali mesmo. Mas eu acho que talvez seja parecido. Vamos ver também, né? Pode ser que no futuro a gente olhe pra esse jogo também e fala, pô, talvez foi o início de alguma era, alguma coisa, né? Porque quando o Tom Brady também. Embora É, o Tom Brady fez uma boa temporada, né? Na primeira temporada dele, no Patriots. Quando ele foi contra. Inclusive cenário parecido, né? O. O Rams era favorito, né? Naquele jogo. Então, meio que assim, vamos ver. Acredito, espero que não, né? Não quero que esse jogo aqui confirme uma dinastia para os dois times, né? Porque eu não quero, sim. né? Mas pode ser, vamos ver no futuro. Mas realmente, hoje, falando, talvez seja aí dos últimos anos, o duelo assim menos esperado, né? Também, né? Então, Sim. é mais isso, né? Vamos ver. O futuro E pode assim, dizer. só um ponto também, assim, sobre o Drake May, cara, assim, ó, eu acho que assim, ele ainda tem teto, ainda tem lugar, ele ainda pode crescer um pouco mais, né? Uhum. Eu não acho que ele tá perto do teto dele ainda. É um cara que, assim, ele parece, assim, ele melhorou, né, de um ano do primeiro pro segundo ano. Sim, ele Eu vem acho que ele ainda evoluindo. vai melhorar um pouco, mas eu acho que ele não vai chegar no nível de elite. Eu digo que é um Peyton Manning, nível assim, Peyton Manning, Drew Brees, Tom Brady, sabe, Patrick Mahomes. Esses caras, eu acho que até mesmo assim, ó, nível Josh Allen, Joe Burrow, eu acho que ele não chega, velho. Vamos ver. Entendeu? Então, assim, por isso que eu acho que é uma chance de ouro. Até porque, assim, cara, quando você vai ver, assim, eu acho, eu espero que nunca mais a gente tenha um playoff sem Joe Burrow, Lamar Jackson e Mahomes. É, Cara, vai nenhum ser dos muito mais três foi difícil. pros playoffs. Pois é. Você tá entendendo? Tipo, tudo bem, o Lamar Jackson peida nos playoffs. Mas caramba, velho, o Joe Burrow, ele chuta traseiros nos playoffs. O Mahomes nem se fala. Então, Pois é. assim, cara, ter outro playoff sem esses três, né? É muito Cara, assim, difícil. eu não sei se a gente vai ter outra dessa, né? Então, enfim, esse é meu ponto. É uma boa chance aí pros dois. O Sandarnold talvez seja a maior dele aí. Vamos ver como é que vai ser, né? Esse Super Bowl. Mas é isso, acho. É o Super Bowl que pode contar muita coisa depois no futuro. Vamos ver como é que vai ser. Ou pode ser um Super Bowl só.
que esse jogo pode ser aquele Tennessee e Tampa, né? Que teve também um Super Bowl e, tipo, os dois times só foi Sim, pra aquele velho. Super Bowl e depois nunca mais, né? O Tampa voltou com o Tom Brady e Sim. tudo, mas pode ser se é uma Na ocasião verdade, foi assim. Raiders e Bucks, né? Não, teve um com o É, Tennessee foi Raiders Titans. e O Bucks. Tennessee Titans foi pro Super Bowl, acho que foi a única vez, acho que foi contra o Bucks. Que é aquele jogo que eles perderam Não, foi contra o de Rams. uma jarda. Isso, foi contra o Rams, que foi o primeiro título do Kurt Warner. Ah, tá, então eu tava confundindo. Então Isso, é. The Greatest Show in the Turf, o maior show na grama. Que era um ataque espetacular dos Rams, que também era um que espancava geral. E isso é muito louco, né, velho? O Rams vira e mexe, aparece um técnico lá que revoluciona o bagulho e os caras começam a fazer ponto e trucidar todo mundo, né, velho? Pois é, sempre a mesma história, né? Mas aí, quase que o Tennessee aí por uma jarda, quase que ele ganha. Por uma jarda. Mas infelizmente não ganhou. Exatamente. Isso daí foi em 99 2000. Temporada 99 2000. Bom, é isso, né? É, muito louco. Tem alguma coisa foda? Acho que todo mundo pegou isso. Não, é só isso. Já dá pra gente puxar aí os vencedores do NFL Honors. Boa, que são puxa aí, pode puxar. Até porque eles vão pro jogo, né? Eles vão ser honorados ali na apresentação do jogo, então vamos ter a presença aí de jogadores e do Hall da Fama também, né? Que, enfim, já tava com uma polêmica. Provavelmente vai ser vaiado ali alguns, mas vamos ver como é que vai ser, porque a situação ficou feia aí pra eles. Até o Robert Kraft não foi, né? Sim. Bom, enfim, vamos assim, eu não vou passar pelos vencedores, por todos, só vou passar pelos vencedores, né? MVP, o Matthew Stafford ganhou. Pra mim, justíssimo. A gente já tinha acertado, 6, né? Desde a semana 2, sei lá, a gente tá falando que esse cara tá detonando, né? Exato. Então, assim, ele arrebentou. Jogador defensivo do ano, Myles Garrett, né? Assim, também muito claro. O recorde que ele estabeleceu de sacks, 23 sacks numa temporada, recorde da NFL. Ele fez um sack, né, num time que só perde, então a relevância disso é muito grande, porque o time que tá perdendo geralmente vai jogo terrestre, mas ele mesmo assim quebrou o sack, né, ele quebrou o recorde de sack, então realmente a temporada mereceu pelo menos esse prêmio. Sim, verdade. O calouro ofensivo do ano, também justo, a gente acertou também, que foi o Tetairoa Macmillan, dos Panthers. Jogou muito bem. Outro moleque também que, porra, detonou assim, tipo... É um daqueles que a gente falou, né? Tipo assim, cara, eu acho que qualquer outro aqui não tem chance comparado a ele. Porque ele detonou mesmo. Há muito tempo, né? Exatamente. Ele pegou a posição do Panthers e virou wide receiver 1, né? E é muito difícil fazer isso. Só o Ja'Marr Chase consegue. Exato. Alguns caras, né? Então, realmente, exatamente. O outro que a gente acabou não passando é o protetor do ano, que é um prêmio novo para o melhor cara de linha ofensiva, né? O melhor cara de OL. Oi? É bom premiar essa galera também, né? Porque se não tivesse prêmio, ninguém premia. Exatamente, né? Porque é uma galera meio que... uma galera meio que esquecida no Fantasy, você não escala ninguém no Fantasy. As estatísticas dos caras também é diferente, tipo, não tem muita coisa. E geralmente, assim, você lembra desse cara quando ele erra. Exatamente. quando o back toma um sec, aí você fala, filha da mãe, você errou no bloqueio. Ou ele fez uma falta, né? Tem um holding. Tava uma puta corrida, 40 jardas, aí tem um holding lá atrás. E você fala, caralho, vai tomar no cu, né? É isso, né? Então, tem que ser lembrado às vezes. Você lembra desses caras nessa hora, né? E é engraçado, cara, que assim, são dos caras um dos mais importantes na NFL, né? Porque se esses caras, se a OL não funcionar, não tem jogo, né? Se os caras não bloquear e não proteger, não abrir bloqueio, não abrir... Que assim, que é o que a gente fala, né? É o duelo das trincheiras. Então, as trincheiras, o que é? A OL contra a DL. Então, assim, é por onde o jogo passa ali. Onde os caras protegem, faz o bolsão ali de proteção do quarterback, os caras que fazem o bloqueio pro running back correr. Então, assim, são os caras extremamente importantes pro jogo, né? É o motor do jogo e, cara, acaba passando meio batido, né? Mas, enfim. O cara que venceu foi o guard do Chicago Bears, Joe Tunney. E eu também não conheço, na verdade eu não conheço praticamente ninguém ali de OL. Mal conheço a OL de São Francisco, enfim. OL não sei muito.
Comeback of the Year, né? A volta por cima do ano. O Christian McCaffrey ganhou, né? Que ele teve ali as lesões no ano passado, né? Ele jogou só 4 jogos em 2024. E assim, achei justo também. Mas, cara, depois eu fiquei pensando, tudo bem, os caras só consideram o ano, né, 2025. Mas um comeback of the year não daria pra dar pro Sam Darnold, não, velho? Não, porque o ano passado dele foi bom, né? O ano passado dele foi... Exatamente, é isso que eu falei, gente. O ano passado ele foi bem no Vikings. Mas se você fizer um da carreira, cara, o Sam Darnold, ele chegar no Super Bowl, acho que talvez ninguém além dele e da família dele, acho que acreditava, cara. De verdade. Só talvez o McDonald's também. Você imagina. Mas realmente, foi um comeback da carreira. Mas eu acho que ele ganhou ano passado, não foi? Acho que talvez ele tenha ganhado no ano passado já com o Vikings. Eu não sei se. Mas enfim. Eu acho que foi o Baker Mayfield, na verdade. Pra não pensar. Pode ser que seja também, mas eu não lembro exatamente do ano passado, mas enfim, depois eu fiquei pensando, caramba. Eu sigo a opinião que o Bryce Young pra mim foi o comeback. Também, outro que poderia ser, porque, cara, o Bryce Young é um cara também que assim. Exatamente, esse daí também poderia ser um cara de facilmente ali, né? E nem foi indicado. Mas tem que premiar o Mark Jeffrey também, né? Pela temporada que ele fez. Melhor running back, melhor receiver do time. Então, de um time que foi no final dos playoffs, né? Então, sim, merecido. Sim. Então, sim, foi justo. Mas, assim, teria outros caras também que poderia entrar nesse prêmio e, enfim. Bom, seguindo, o técnico do ano, Mike Vrabel, justíssimo também. Esse daí é o que a gente falou, né? Cara, qualquer um dos 5 que ganhar tá de parabéns. Eu acho que o Shanahan poderia ganhar. Seria justo pra qualquer um. Eu acho que o Shanahan poderia ganhar por conta de toda a situação, né? E teve muito... Lembra quando o Stefanski ganhou? O Stefanski ganhou quando tinha 4 quarterbacks, né? E foi playoffs. Sim. E, cara, o Shanahan tinha um time inteiro, né? Reserva. Então, acho que poderia ter sido lembrado ali tudo. O McVay ali, mas enfim. Tá bem também com o McVay, porque ele construiu um time também do zero, então... Enfim. Sim. Tá justo aí. Exato. Justo também. E, bom, o calouro defensivo do ano foi o Carson Schwarzenegger, linebacker do Cleveland Browns. Pra você ver que, assim, cara, o Cleveland Browns, ele tem uma defesa decente. Uma defesa que presta, entendeu? Que isso tem um cara bom lá. Os caras só precisam botar um quarterback decente pra mover o jogo, velho. Pra mover a bola. Eu não vou falar muito aqui não, porque depois a gente vai falar das mudanças de Colts, mas eu acho que não é tão promissor assim mais não, tá? Mas vamos lá. Tá. Beleza. Bom, seguindo aqui, o jogador ofensivo do ano, o Jackson Smith-Njigba, justo também, né? O cara que mais recebeu, de mais jardas recebidas, jardas aéreas recebidas, né? É o recorde, foi dele. E jogou pra caramba mesmo, merecido também. E o assistente técnico, né? O coordenador do ano foi o Josh McDaniels, do Patriots. Cara, achei também beleza, né? Mas não sei, acho que talvez um outro cara... O staff do Patriots, né? Poderia dar pra outro. Enfim. Sim. Mas enfim, beleza. E aí eu quero falar também, assim, os Hall of... Como é que é? O pessoal que foi indicado, né? Os novos membros do Hall da Fama. Só antes de falar, você tem mais alguma coisa pra falar do prêmio lá? Pode seguir no Hall da Fama, exato. Tá. E aí, vamos lá. Foram indicados 5 caras. São eles o Drew Brees, que era do Saints. Ok. O Roger Craig, que running back, que jogou nos Niners na década de 90. O Larry Fitzgerald, o recebedor do Arizona Cardinals. O Luke Kuechly, o linebacker do Panthers. E o Adam Vinatieri, kicker, que foi do Patriots e do Colts também, que jogou 1000 anos na NFL, jogou praticamente mais de 20 anos na NFL. Esses foram os caras... Tipo, teve um ano que era ele e o Tucker, assim, brigando ali, quem era o melhor kicker, né? Então, realmente. Sim. E, cara, o que é mais bizarro, Heitor, tirando o Roger Craig, que jogou nos anos 90, eu não assisti NFL nem nada, cara, os outros 4,
cara, a gente viu jogar, velho. Tá Insano pensar chegando. isso. Falar assim, cara, eu vi esses malucos detonar no campo. Eu vi bem playoff com esses caras. E de repente, velho, tipo assim, já faz mais de 5 anos que os caras se aposentou. E uma dos caras já estão indo pro Hall da Fama. E, tipo, você começa a ter real noção de, tipo assim, cara, faz tempo que eu tô nisso aqui, hein, velho. Porque os caras É. que eu tava vendo e admirando, os caras aposentaram e foram pro Hall da Fama. Daqui a pouco a gente vai começar a ver os coaches também. Esses jogadores aí que a gente já viu daqui a pouco. Já tá chegando a hora. Exatamente, velho. É Uhum. bizarro, né, velho? Daqui a pouco, já imaginou daqui uns anos a gente pegar e falar assim, Josh Allen no Hall da Fama. Você fala assim, caramba, eu vi a carreira inteira do Josh Allen. Pois Eu é. vi a carreira inteira do Mahomes. É, Bizarro, né, velho? eu acho que eu vou sentir assim quando eu ver o Lamar, porque o Lamar eu vejo ele desde 17 anos, né, da idade dele. Eu não sei quantos anos ele tem agora, mas eu vejo ele desde o primeiro ano do college, então, tipo, Meu esse Deus. daí, tipo, eu realmente vou acompanhar a carreira quase toda dele, só não vou acompanhar o high school, né. Mas vamos ver aí. Tem muito tempo ainda, esses daí vão demorar, Cara, ainda tem meu uns Deus. 20 anos ainda. Mas sim. Não, vai demorar. Hum, Mas, cara, o Drew Brees, se você for ver, cara, o Drew Brees até 2020, ali na pandemia, ele ainda tava jogando, mano. é. É merecido do Breeze, viu? Bateu o É, recorde aí pra é, caramba, né? O que o Stafford tá fazendo, ele também fazia. sim, Então, merecido. O Larry sim, Fitzgerald também. Pô, o Cardinals, sim. assim, se tem um cara do Cardinals, assim, que é a cara mesmo, é o Larry Fitzgerald, né? Ele poderia até ter saído do Sim, Arizona sempre Cardinals, era um foi. jogador muito bom. Eu acho que a galera não conhece, mas ele era bizarro também. É, jogava muito, né? Tinha uma mão muito boa, né? Demais. Era chato Demais, demais. Eu vi de ele assistir jogar espetacular. contra ele quando era o 49ers, então, realmente. Ele com o Carlson Palmer, ele teve um ano que ele jogou muito, né? E o Luke Kuechly Cara, também, e né? ele teve não só o Carson Palmer, mas ele teve também o Kurt Warner. Porque o É. Kurt Warner levou o Cardinals pro Super Bowl contra o Big Ben Uhum. e perdeu. Foi aquela a recepção miraculosa lá do San Antonio Holmes. É. Bem no cantinho da endzone, né? Que ele pega assim, ou ele fica esticado assim, os dois pés no limite, e ele pega, recebe, e que foi já o último drive ali, né, do Steelers. Uhum. Mas assim, cara, o Larry Fitzgerald ele teve dois quarterbacks excelentes, velho. Então, assim, ele detonou demais também. É um cara, tipo assim, cara. Assim, todos esses caras aqui, todos eles, assim, merecidíssimos, Hall da Fama, né? Porque, cara, são caras que realmente a gente viu jogar, né? É diferente por exemplo, do Roger Cray, que assim, eu só ouvi falar, só assim, só vi por vídeo, e eu sei que ele jogou no São Francisco e ganhou 3 Super Bowls, né? Uhum. Então, assim, beleza, sabe da história, mas a gente não viu ao vivo, né? Como a gente viu esses outros caras, né? Então, assim, enfim, é muito interessante, é muito legal eu começar a perceber e olhar essas coisas, né? Aham. Eu vou falar, se tem alguma coisa pra falar dessas coisas aí, eu vou falar quem tá Não, faltando aí também, né? Pode ser da lista. Inclusive é um problema, que, pô, o pessoal tá falando isso e eu descobri agora também. O Hall da Fama ele tem uma regra que é o seguinte: o cara pra ser escolhido, né, ele tem a. Eu não sei quantas vagas são agora, mas tem as vagas que tem, né, pro Hall da Fama e elas não foram preenchidas esse ano. E o motivo, né, das regras ter, e eu acho que talvez tenha que mudar isso. Pra ele entrar na Hall da Fama, ele tem que ter 80% dos votos do pessoal, né, da galera que tá ali. E dos 50 eleitores, né, ele tem que ter 80% desses votos para entrar nessa lista, né? E aí acaba acontecendo um problema que é esse, né? A gente tem essa lista aí que, pô, merecido, Luke Kuechly, Drew Brees, mas a gente tem fora Bill Belichick, Robert Kraft, Frank Gore, Jason Witten, Terrell Suggs, pô, esses caras assim, os nomes assim que eu mais conheço, né? Tem outros aqui também, Marshall Yanda, que é um guard, Darren Woodson, Eli Manning. Reggie Wayne, né? O wide receiver também. O Eli Cara, Manning. né? Eli Manning. E o Eli Manning já tá há muito tempo, né? Elegível. Sim. Pô, o cara ganhou 2 vezes do melhor quarterback da história da NFL, então assim, ele tem que estar, né? Como Mesmo, assim? mesmo ele assim, realmente o jogo dele, né? Não foi tão bom assim, a carreira dele, se você olhar, não mas ele teve 2 anos que ele ganhou do Tom Brady, então assim, ele realmente tá na história da NFL, ele merece o Hall da Fama, né? Ele tem o nome Manning, né?
Já é uma coisa também. Sim. Mas tá faltando esses caras e tinha vaga, né, pra entrar no Hall da Fama. Então, assim, pô, eu acho que talvez tenha que mudar 80% dos eleitores. E um desses eleitores, né, quando pergunta pra ele se ele votou no Bill Belichick, falou: eu tenho 95% de chance que eu acho que eu votei. Né? Então, assim, a galera não tá levando tão a sério, talvez. E, Sim. pô, e aí fica faltando esses caras e aí meio que história, né? Porque, pô, First Ballot, né, que eles falam, né, o First Ball Hall of Fame, né, que é o primeiro, se é o ano elegível, se já vai, é uma honra, assim, muito grande pra eles, porque realmente é uma lista muito seleta e se você é o primeiro ali, já vai, né. Se você é o melhor, né, você tem que ir no primeiro ano pra dar um mérito, enfim, pra ser toda a história, né, e você quebra um pouco Sim. isso, com essa regra, por exemplo, né, porque agora o Bill Belichick não é First Ballot, né, e aí, por exemplo, o Luke Kuechly é. E aí você fala, pô, o Luke Kuechly nunca ganhou o Super Bowl. E o cara ganhou 8. Sim. Então, assim, esse peso, enfim, e aí fica um pouco chato pro prêmio. Enfim, o Bill Belichick vai ganhar. De qualquer forma, ano que vem e outros. Mas talvez tenha que ser revisto isso. Pra não acontecer esse erro de novo, né? Pô, o Bill Belichick é elegível Sim. e não tá na lista. E tá faltando vaga? Tá de sacanagem, né? Sim. Porque, ó, se você for ver, no ano passado, em 2024, né, temporada 24-25, Uhum. foram 7 eleitos. Esse ano foi só 5. Pois é os 80%. Ou seja, Tá, entendi. ele tem Entendi. Então, independente, tipo assim, das tem que ter vagas, ele tem 80%. que ter 80% dos votos dos 50. E aí os 50 é esses caras aí que, tipo, pô, não tá votando assim, sem muita... com pouca, né? Caramba, mas pra 7 caras aqui, 7 que tá acima de 80%? Esse ano só 5? Pois é. A galera esqueceu de votar. Caramba. Ou só se. Será que não é um sim ou não? Deve ser uma votação única, tipo, eu vou votar no Esse fulano daí ou eu não tenho ciclano. muito, Deve ser mas... nominal assim, né? eu acho que talvez, eles pegam elegíveis ali, ou o cara vê os elegíveis e vota em quem ele quer. Eu não sei como é que funciona. Mas eu acho que isso deve Pode ser ser que sim ou seja. não. Pro cara ter 95% de chance de porcentagem, né, de que ele votou no Tom Brady, no Bill Belichick, é porque os 5% eu acho que talvez seja um não, né? Então eu acho que é isso mesmo. Sim. É bizarro, né? 95% eu estou certo que 95% eu votei. Então como é que você votou? Você tava Sim. acordando, aí te acordaram assim, ei, vota aí, Bill Belichick é Hall da Fama? Aí ele acordou, sem café, sem nada e votou, né? E talvez esqueceu. Talvez seja isso aí, não sei. Mas é Sim. isso. Esses Mas olha, jogadores aí vão. engraçado que tô olhando também. De 2025, foram só 4 nomes. Pois Então, é. cara, é muito estranho isso daí. É. Cara, sei lá. Eu acho que tem que sempre ter as vagas, ou talvez ali menos vagas. Mas a regra tem que mudar, eu acho que. E os eleitores também, talvez, ali tem que ser revisto também. Né? Vamos Sim. ver como é que eles vão fazer É nos verdade. próximos anos. Aconteceu isso daí, né? Robert É Kraft isso. e Bill Belichick não estão. Bom, esses jogadores aí que a gente mencionou, né? Luke Kuechly e Drew Brees também vão estar ali na abertura ali do Super Bowl, né? Vão honrar tanto quem ganhou, né? Os prêmios deste ano, né? Os melhores jogadores deste ano. E também o Hall da Fama, né? Vai estar ali na entrada ali do campo, né? Então é isso. Sim. É isso. Bom, vamos seguir agora, né? Teve algumas mudanças aí também. A gente pode aproveitar aqui, né, que é um jogo só, né? Teve agora os prêmios, mas também mudou muita coisa pro ano que vem da NFL. E já como é que é preview, a gente pode falar também um pouquinho sobre, né? Eu tenho aqui a lista das mudanças. Eu vou começar aqui pelo New York Giants, que já tem novo head coach, já tem um novo OC, um novo coordenador ofensivo, e não tem do DC. Mas John Harbaugh aí saiu do Ravens, né? A gente já tinha até comentado, 18 anos lá. Foi pro New York Giants, foi treinar ali na Big Apple e trouxe o Matt Nagy, que era o coordenador ofensivo aí do Chiefs. O Matt Nagy meio que saiu assim, porque o Benerumo, né, voltou ali, Bieniemy na verdade, né, voltou como coordenador ofensivo do Chiefs. E o Matt Nagy aí está indo aí pro Giants. Matt Nagy aí, pra quem não se lembra, foi o cara que draftou o Trubisky e o Justin Fields aí, ele fez uma parte disso aí.
Então, é isso. Eu não sei se ele draftou, na verdade. Eu acho que ele não draftou o Trubisky, mas Just Fields sim. E aí, enfim, foi embora. Junto com o Ryan O Pace. Trubisky também era ele, viu? Hum? Eu acho que era ele também. É, eu sei Eu que acho que era o era Ryan ele também. Pace. O Ryan Pace, É. eu tenho certeza que ele tava nos dois. Mas, enfim, o Matt Nagy aí, trabalhando e com o Harbaugh, o head coach. Achei legal do Giants, o que você achou? Eu acho que foi Cara, eu pro achei muito momento bom, deles, eu velho. acho que talvez, né, seja faz mais sentido, assim. Não, sim, com certeza, cara. Assim, os dois, assim, o Matt Nagy é tipo assim, ó, tem alguns caras na NFL que ele tem que ficar na posição. Ele é melhor na posição de coordenador do que de É. técnico principal. Assim, da só a função dele montar o ataque ou montar a defesa, que ele vai bem pra caramba, né? Uhum. Então, eu achei muito bom. E assim, eu acho que a questão de John Harbaugh ali, cara, não vai demorar muito pra ele escolher outro quarterback. O Jackson Dart, puta, velho. Assim, eu não consigo ver muita qualidade nele ali. Yeah. Enfim, não sei também, assim, não sei. O que ele mostrou até agora, sei lá. O que ele mostrou foi as Eu corridas, acho né? que não. Só. Não é Só. durável E pra NFL assim, isso. exatamente. E assim, enfim. Eu acho que assim, são caras que, assim, talvez o Giants não incomode no próximo ano, mas se os caras começarem daqui uns dois anos de draft do John Harbaugh, já vai começar a incomodar um pouco mais, né? Acho que a partir do segundo ano, eu acho que já incomoda um pouco mais. Mas, enfim, eu acho que é um time que. Assim, o Giants, eu acho que talvez ele consiga sair ali um pouco desse ostracismo que eles estão, né? Eles Já estão faz um aí desde tempo. da era Daniel Jones, que já tem um tempo aí que os caras não conseguem mais. Eu não consigo mais olhar pro Giants e sentir o medo, pai, de enfrentar o Giants, ou aquele respeito de, tipo assim, cara, esse time é muito grande, esse time é muito forte, né? É. O Giants é tipo assim, mano, o Giants é essa porcaria aí, a gente vai atropelar. Normalmente nos últimos anos tem sido isso, entendeu? Não mete Giants medo é em tipo. ninguém. Giants foi muito daquele motivo que a gente fala, o Eagles vai playoffs todo ano porque tem o Giants, né? Tem o Giants e o Commanders, né, na divisão. Então, se eles É isso, trouxerem entendeu? também competitividade ali, já é um grande ganho, né? Enfim, vamos ver, né? Como é que vai ser. Ainda não tem o coordenador defensivo, mas vamos ver como que eles vão chamar. Mas eu acho que o Harbaugh também vai ter um impacto que é parecido com o do Vrabel, o impacto cultural, né? O cara, enfim, é Exato. uma grande pessoa, ele não é um cara assim tão defensivo e ofensivo, ele até porque ele veio do Special Teams, né? Ele era um coordenador de Special Teams quando ele estava aprendendo ali no Raiders, depois foi pro Ravens. Então ele tem outro perfil, ele é mais o cara geral mesmo, que nem o Mark Vrabel, né? Então eu acho que é importante também aí pra esse momento do Giants, que tá totalmente um time sem confiança, né? É um time sem líder, sem Sim. nada. E eu acho que eles vão tratar um cara pra isso. Enfim, vai ser legal ver o Harbaugh aí em outro time. Vamos ver o trabalho aí deles agora, né? É isso. Sim. É isso. Bora pro próximo aí então. Atlanta Falcons. Esse aqui eu gostei. Trouxe aí o Kevin Stefanski, que foi demitido do Browns. Já tem o coordenador ofensivo, Tommy Haynes. Trabalhou com o Stefanski. Enfim, foi ali dele. E o coordenador defensivo, Jeff Ulbrich. Ele já foi, já trabalhou, ele já foi cogitado muitas vezes também pro... Ele trabalhava no Rams, eu acredito. Ele tava muito cogitado ali pra coordenador defensivo. Acho que teve uma época que o Fortnite também tava afim dele. Vamos ver como é que vai ser. Ele já estava trabalhando com o Raheem Morris, né? E continuou, ou seja, a defesa do Atlanta Falcons, em tese, continua mesmo com a saída do Raheem Morris. E eles trouxeram um cara ofensivo aí para trabalhar o Michael Penix e todas as piques, né, que eles têm ali, top 5. E será que eles vão de novo agora? Será? Cara, Olha, agora pra porque pensar. É que eles não têm a top pick, né, agora, né? Eles não têm a top 5, né? Eles têm outros, né? Mas vamos ver. Sim, mas eu acho que assim, cara, assim, o Atlanta ele tem um bom time. Assim, o draft não foi ruim. Algumas decisões que eles tomaram foram meio questionáveis, né? Porque assim, é aquilo que eu até comentei umas semanas atrás ali. O Atlanta Falcons tem uma defesa que não é uma porcaria. E num ranking, uma vez eu peguei aqui algumas estatísticas,
e um ranking de times que mais fazem pressão sem mandar blitz, o Atlanta é top 5, velho. Então, assim, cara, é um time que, assim, tem outros caras ali na defesa que também são bons. O problema é que, cara, não sei qual que é o problema, entendeu, do Atlanta. Mas, assim, esses caras que estão chegando, eu acho que eles vão... o que eu quero dizer é que, assim, o Atlanta não vai ser esse time do quase, É, que foi aí nos últimos anos. Porque, cara, se você for ver, olha como terminou a divisão. Eles, o Tampa e o Panthers com 8-9, velho. o Atlanta Então, assim, classificou e pro o Panthers, Atlanta né? vem meio que batendo na. Exatamente. O Atlanta venceu na última lá e classificou o Panthers. Então, assim, é um time que é meio que assim. Tem boas peças, mas eles precisam se organizar, tipo, no vestiário, nos bastidores, Ou entendeu? talvez se organizar no E, ataque, assim, né? cara, Também pode ser pode ser. também, pode ser também. Porque assim, mas assim, uma coisa que eu faria com os caras aí, o problema é que o Kirk Cousins também tá sem mercado, né? Mas É. eu acho que daria pra se livrar um pouco dele aí, pra tentar, sei lá, fazer alguma outra coisa ali. Mas enfim, o Atlanta talvez é um time que, talvez daqui uns anos, cara, daqui uns 2 anos, essa divisão fique mais legal. Tipo, É. com o Saints melhorando, o Atlanta melhorando, o Panthers Sim. também. Enfim, eu acho que uma boa perspectiva para esse time aí. Eu gostei muito da contratação do Stefanski. Acho que, enfim, ele teve muitos problemas, né, no Browns, né, mas ele conseguiu montar um time legal naquele do Baker Mayfield que eles foram pro playoffs. E, enfim, quase até ganharam, Sim, né, do Chiefs daquele ano, né, com o Baker Mayfield. Eles tiveram um verdade. problema no último quarto, que aí foi o Baker Mayfield ali no último quarto, a gente já sabe. Mas, pô, fez um trabalho legal, né, mas a gestão do Cleveland Browns ali de quarterback foi muito mal, né, inclusive... quando o Stefanski foi admitido, o Baker Mayfield fez um, eu não sei se chegou a ver, fez um tweet, né, lembrando que ele chutou a bunda, né, o Stefanski chutou a bunda dele e falou: "Não, mal posso esperar para te ver 2 vezes", né? Então já tem uma rivalidade Sim, também com o eu Tampa vi, velho. Bay, né? Então é legal isso também, né? Vai ter uma rivalidade já. De head coach e quarterback, vai ser legal os jogos, né? Por conta disso. A mídia provavelmente vai falar muito sobre isso, vai filmar os dois, vai falar ali, vai esquentar, então vai ser legal isso também. Com certeza. Mas só no geral mesmo, eu acho que o Stefanski realmente, eu acho que ele teve um trabalho legal no Browns, mas foi desgastado, né? Por conta desses Deshaun Watson, enfim, todos os quarterbacks. E eu acho que é uma boa para ele respirar. Já tem experiência como head coach. Eu acho que foi uma boa pro Falcons fazer isso, né? E, pô, o coordenador defensivo, agora que eu tava olhando, o Breach ele jogou no 49ers, na verdade, como linebacker, mas ele foi um cara que trabalhou no Jets com o Saleh, né, como coordenador defensivo, e também nesse Atlanta Falcons. Ou seja, ele vem fazendo boas defesas já há algum tempo, né? Inclusive, ele realmente foi cogitado pelo 49ers também, mas era mais para special teams, né? Na época com o Saleh junto. Ele acabou escolhendo ir pro Sim. Falcons. Mas é isso, acho que foi legal ter mantido o que estava bom, né? Dessa decisão. Também se livraram do GM, né? Que fez aquela cagada, né? Eu acho que no fundo é o principal acerto deles, né? É, é o principal. E se livrar desse gênero é o principal reforço, velho. Exatamente, é o principal reforço. Já se não tem esse cara Mano, para tomar as decisões, já tá bom. é isso, velho. Metade dos problemas eles resolveram demitir esse cara, velho. Pois é. E Precisava, velho. aí, é exato. Tem a montagem do time, tem um bom elenco. Realmente eu acho que é uma boa escolha aí. E até mesmo pro quarterback, né? O Michael Penix, eu acho que tem um cara ofensivo com o Stefanski, que eu acho que pode ajudar ele também a se desenvolver. Enfim, eles têm boas peças com o Drake London. Vamos ver se eles vão renovar ali com o Tyrande, né? O, qual é o nome dele mesmo? Pô, eu sou muito ruim com o nome de jogador da NFL, O mas Kyle enfim. Pitts. O Kyle Pitts, né? Kyle E o Pitts. Bijan Robson. Isso. Ele tem armas, né? Pô, o Stefanski fez um. Exatamente, assim, o Stefanski. Hum, Sim, então, ele vai chegar lá, tipo assim, cara, com boas peças, algumas peças excelentes, e ele vai conseguir desenvolver um quarterback que, cara, o Michael Penix é tipo assim, ele tá precisando de um cara legal pra trabalhar com ele, pra é, desenvolver ele. Então eu acho que pode ser que dê um match bem legal aí e o Atlanta consiga aí voltar a incomodar e enfim. tomara. É isso. Vamos ver aí como é que vai ser agora o Atlanta Falcons, mas
boas mudanças aí deles. Então, pela primeira vez aí, estão sendo elogiados por a gente, né? Fazia tempo que eles não estavam sendo muito elogiados. Verdade. Pois é. Vamos seguir aí então, Baltimore Ravens, né? Que a gente já comentou que o Harbaugh acabou saindo. E eles trouxeram o Jesse Minter aí, que era o coordenador defensivo do Chargers. Já trouxeram também o coordenador ofensivo Declan Doy, ele era coordenador ofensivo do Bears. Ou seja, talvez ali um aprendiz, talvez do Ben Johnson, vamos ver. E trouxeram o Anthony Weaver, né, que já era interno ali do Baltimore Ravens mesmo, mas eu acho que o Jesse Minter vai ser muito o cara ali da defesa, né. Quando a gente tava falando, né, ele tava sendo cogitado, até falei pra você, né, Deno, tipo, fazia muito sentido trazer ele por conta do passado do Jesse Minter. O Jesse Minter era um cara que aprendeu tanto com o Jim Harbaugh quanto com o Jim Harbaugh, trabalhou com os dois, né. O Jesse Minter começou ali em Michigan com o Harbaugh, depois foi admitido ali pro Baltimore Ravens também como coordenador defensivo, ou seja, já estava no prédio, já é conhecido por todo mundo ali do Baltimore Ravens. Eu acho que também pelo sucesso do McDonald, que também veio do Baltimore Ravens, eu acho que eles fizeram essa escolha para eles, pelo jeito foi a prioridade deles mesmo, quando demitiram o Harbaugh, eles já estavam com a ideia, porque quando eles entrevistaram o Minter, ele já falou, fica aqui já. Então eu acho que era a primeira opção deles mesmo. E vamos ver, né? Eu acho que eles estão tentando manter a mentalidade. Estão querendo pegar talvez a identidade defensiva do McDonald com o Minter, talvez. Vamos ver como é que ele vai fazer. E é isso, né? Agora vamos ver também, vai ser legal isso, né? O coordenador ofensivo é novo, né? Tem uma mentalidade aí talvez de Ben Johnson. Pode ajudar o Lamar, né? De ter acho que uns 3 jogos, cara, que o Lamar tava fora. Que assim, caramba, ele tava passando um playbook lá pro coitado do Tyler Huntley. Mandando o moleque fazer uns passes assim, falar, velho, o Jackson passando, velho. Facilita o trabalho pro seu quarterback, né? Cara, não sei, mas eu achei o Lamar Jackson mais travado do que qualquer outro ano dele. Se você for ver, assim, tipo, alguns jogos ali do Lamar, porra, parecia que o ataque travava. Mesmo com o Derrick Henry ali do lado. Então eu acho que isso daí também vai ajudar o próprio Baltimore, o próprio Lamar mesmo. De certa forma, acho que isso aí vai dar sei lá, novos ares, alguém com uma outra mentalidade, né? Enfim, eu acho que isso daí acaba, sei lá. Eu tenho um pouco a sensação que o Baltimore tava meio batido também no ataque. O Lamar Jackson tava já machucado, né? Isso é certeza. Ele já tava lesionado. Não, sim, isso também. Quase certeza. Ele tava parando de correr, né? Acho que ele tava jogando machucado. Então isso pode ter atrapalhado. Mas eu acho que realmente eles precisavam de uma nova identidade nesse ataque aí, porque chegando nos playoffs eles não conseguem, eles mudam tudo. Então, pô, trazer uma nova ideia aí talvez pra eles, né? É isso. Boa. Acho que. Eu acho que é isso. É só um comentário também do Baltimore Ravens aí. É uma franquia que é muito ditada pelo GM também, né? Ele tem muito mais domínio do que o head coach. Então a identidade ainda do time vai ficar muito do draft também. A gente vai ver o mesmo Baltimore Ravens, né? Só que com um head coach diferente. Vamos ver como é que vão lidar com isso. Mas eu acho que foi legal, né? Eles mantiveram a identidade, né? Contrataram uns caras que eles estavam ali mais certos. Então, vamos ver aí o futuro aí do Baltimore Ravens. Bom, vamos voltar aqui então pro Buffalo Bills agora. Joe Brady aí foi promovido, né, de coordenador ofensivo para head coach. Eles não têm ainda coordenador ofensivo. E trouxeram um Jim Leonhard. Você conhece o Jim Leonhard? Cara, não sei como. Eu tô vendo ele mas aqui eu já agora. te adianto que eu não gostei do Joe Brady virando o técnico principal, cara. Aham. Ele já trabalhava. Aqui eu tô vendo agora, ele era coordenador defensivo. Ele já era o coordenador defensivo do Bills.
Sim, ele era. Só que ele ficava lá em cima. E é justamente esse o ponto, Heitor, pra mim. Os caras tinham que pegar um outro cara, velho. Sabe, tipo É. assim, sei lá, eu acho que o Josh Allen é outro cara também que tá precisando dar uma oxigenada no playbook, no jogo dele, porque assim, é sempre, cara, assim, me deu uma raiva, velho, de ver esse final desse jogo, como eles perderam pros Broncos, as chamadas horrorosas. Tudo bem, o Josh Allen tem a parcela de culpa dele, de ter errado ali uns 2 passes, mas, cara, o Joe Brady, assim, de novo, parece que toda hora, chega nesses momentos aí, começa a fazer umas chamadas questionáveis, sabe? Então, assim, eu de verdade, eu Ah, acho que esse cara tinha que sair. Enfim, e vir um outro cara ali pro. É tipo de coisa assim, cara. O Kevin Stefanski com o Josh Allen, porra, já seria assim uma subida de patamar, velho. eu tava muito na opinião de que tinha que ser um cara bem experiente pra isso, para esse trabalho. Né? Um cara bem com nome. Eu tava achando que era o Mark McCarthy, que ia ser. Ou o Harbaugh. Porque, pô, é um time. O Bills é um time que apanhou muito. Né? Então você precisa de um cara Sim. ali pra levantar a moral. Acho que talvez o Mark McCarthy poderia. Ele é um cara ofensivo também. Né? Já que Cara, os. eu acho que não. O Mike McCarthy tá tão sem moral, velho. É. Todos os times que ele passou recentemente, mano, só deram porrada nele. Uhum. É, mas eu acho que poderia ser ali uma ideia, enfim, uma outra tentativa. Mas, enfim, foi escolhido. Inclusive, não sei se tem essa informação, Daniel, mas o Josh Allen estava com o Brandon Beane sentado nas entrevistas dos head coaches. Todos. Inclusive o John Brady. Ele tava o quê? Ele estava na entrevista. Ele estava sentado junto. Do lado. Ah, o Josh Allen tava entrevistando também? Sim, exatamente. Ele estava ali Esse na. cara tá engajado. Ele teve ali. Ele, inclusive, acho que deu ok também, né? É, mas é isso. Acho que foi, enfim, uma continuação. E eu acho que é bem claro que o Bills, né? O que o Bills achou de toda essa experiência com o McDermott, né? Eles simplesmente Sim, demitiram o sim. McDermott, subiram de cargo o Brandon Beane, né? O Brandon Beane não é GM mais, ele é vice-presidente, alguma coisa assim. Subiu o corredor ofensivo para head coach e o defensive coach, o defensive coordinator mantiveram. Ou seja, para eles o único culpado foi o McDermott. E eu acho que talvez pode ser, tá, Daniel? Porque se a gente parar a pensar, né, o Bills ele perdeu muitos jogos assim nas questões de relógio, talvez de controle de relógio mesmo. Né? Aquele do Chiefs, por exemplo, foi claramente isso, decisões erradas em momentos cruciais. E aí vai muito do McDermott mesmo, porque ele é o head coach. Eu acho que talvez pode ser isso, né? Eles tiveram essa visão, talvez eles olharam aquele jogo do Denver. E aquela jogada, né, que aconteceu, né? Eu acho que foi muito mais erro do Brandon Beane do que do John Brady. Porque o jogador que tava ali, tava livre, né? Ele conseguia fazer a catch, o Josh Allen teve o passe, só que o jogador ali que tava ali, quem contratou foi o Brandon Beane. E foi ele que deixou a jogada, né? Foi o Cooks. Sim. Então, assim, eu tô com muita dúvida do Brandon Beane, na verdade, que é o general manager, as decisões que ele tá tomando. Não sei se ele tá mais alinhado agora com o Joe Brady, pode ser que ele monte um time que ele tem ideia ali melhor, né? Mas vamos ver. O Joe Brady, ele tem um nome muito legal já na NFL há muito tempo, né? Por conta daquele ano da LSU, que ele tinha o Jamar Chase, o Jay Jefferson e o Joe Burrow, e ele era o coordenador ofensivo. E infelizmente tinham 50 pontos em todo mundo, inclusive em Alabama. E desde então o nome dele sempre na NFL tá muito grande por conta dessa temporada. Então ele era um nome que realmente iria ser head coach, né, há algum tempo. Virou, né? Eu vi a entrevista dele no Pat McAfee, né? Inclusive o Josh Allen também tava lá junto. E ele me disse algo legal, né? Pelo menos eu gostei. Que ele não vai ser um coordenador ofensivo, né, head coach. Ele tá com a ideia mesmo de ser head coach, inclusive dar o papel de coordenador ofensivo para alguém e também controlar a defesa, ou seja, quer ser mesmo head coach. Eu acho que isso é legal, vamos ver aí se ele vai melhorar. Mas realmente poderia ter sido alguém diferente do prédio, mas eu acho que o Bills decidiu, vamos continuar assim e vamos só chutar o McDermott. Eu acho que foi muito isso, né? E assim, cara, não sei também se pode ser também que o Joe Brady, não estando mais embaixo ali do Sean McDermott, talvez ele tome as decisões, ele coloque a cultura dele e tudo mais.
Pode até ser que o Buffalo Bills melhore e tal, tudo mais, né? Ou pelo menos pare de perder dessa maneira cruel que eles sempre perdem, Yeah. né? Então, mas assim, cara, eu achei que o Joe Brady já ia virar head coach esse ano. Porque, cara, eu não lembro, talvez eu não tenha olhado tão de perto nos outros anos, mas, cara, como teve mudança esse ano. Teve muita, Foram muita 10, não, mudança. esse ano foi Assim, mais. Foram 10 foi, mudanças. assim, foram muitas, assim, muitos caras que estavam, porra, há décadas como head coach, acabaram se mudando. Teve muita mexida, assim, de técnicos e coordenadores, então eu achei que ele ia nessa leva também. Eu achei que o Joe Brady ia pegar esse bonde aí, ia para algum time aí para tentar reconstruir. Mas enfim, né, ele acabou aceitando ficar ali, né? No virar head coach, e, cara, vamos ver. Mas eu ainda tô descrente ainda que vai dar certo, que ele vai conseguir, enfim. É Talvez isso. até a contratação seja por isso, né? Porque aí, como tá difícil de achar coordenador ofensivo, e você vai perder o John Brady, né? Eu acho que eles também estavam pensando assim, pô, esse cara funcionou mais ou menos ali com o Josh Allen, o Josh Allen gosta dele, vamos ter uma continuidade com ele, é, e, e não vamos deixar ele sair para outra franquia, né? Talvez esse pensamento, né, do coordenador ofensivo Joe Pode ser. Brady. Mas eu acho que também eu tava com a sensação que o Bills ia mudar bastante, né? Inclusive o Bean para mim poderia ter rodado também. Mas eles não estão querendo, mantiveram ali, que é de cada um, né? Decisões ali, vamos ver o futuro. Mas é isso, acho que mantiveram aí boa parte e só culparam o McDermott. Tá bem claro isso. Verdade, velho. Isso ficou Isso. bem claro. Yeah. Bom, agora vamos aqui pro. Sim, também, né? Só um último comentário, né? Mas com justiça também, né? Beleza, o cara fez um Sim, bom trabalho aí, conseguiu construir um Buffalo Bills, mas Yeah. caramba, todo ano perde no mesmo ponto, né? Exato. E assim, de maneira questionável também, né, velho? Pô, assim, foram 4 ou 5 derrotas que eles tiveram no divisional. Foram Foram tantas 3 que eu pro já perdi a Mahomes, conta. uma pro Joe Burrow. É a quinta, mano. Foi uma pro Joe Burrow, 3 pro Mahomes E uma pro Bucks. e essa agora pro Denver Broncos. Então, assim, cara, 5 vezes você chegou no mesmo lugar e bateu caiu na mesma tecla. Dessas 5 aí, cara, dava pra eles terem ganho. 3. Olha, eu vou chutar 3, tá? O Josh Allen Porque ganhou 3. eu acho que o jogo contra o Timbu. Oi? O Josh Allen ganhou 3. O McDermott que perdeu. Porque o Josh Allen jogou É muito. isso, porque assim, jogou muito, exatamente. Assim, contra o Joe Burrow, aquele jogo não teve como. O Joe Burrow estava impossível, né? O jogo tava nevando pra caramba, assim, cara. Assim, esse foi um jogo que o Josh Allen não teve a menor chance. Assim, o Joe Burrow destruiu. E o jogo lá em Buffalo. Agora, e uma das vezes também contra o Mahomes, se eu não me engano, acho que a segunda vez. Acho que foi a segunda também que eles, puta, não conseguiram também. Mas das outras vezes, cara, porra, era pro Buffalo Bills ter ido pra final da conferência e enfim, né? Mas, cara, é isso, assim. Acabaram fazendo esse movimento aí com justiça e é isso, velho. Não tem mais nada pra falar desse Buffalo Bills. Vamos ver aí como é que vai ser os próximos anos aí, né? Será que Josh É Allen isso. roda por conta dessa contratação que ele fez? Vamos ver. Não, acho que não. Ele tá tranquilo. Eu acho que sim. Bom, então é isso. Do Bills aí. Bom, a gente vai falar das outras contratações, né, no outro episódio, já que a gente tem o Super Bowl aí para aproveitar mais tempo aí também de episódio. Vamos comentar as outras contratações, ainda tem muito, né? Como a gente falou, 10 demissões, só de head coach, né? Mas também teve coordenador defensivo, então tem muita mudança mesmo. Vai ficar muito longo aqui. Mas é isso, ficamos aí com os principais times, né, que mudaram. E depois vamos falar aí dos outros também. Mas é isso. Bom Super Bowl aí. E é isso, né, Daniel? É isso. A gente continua na próxima, até porque vai acabar tendo. A gente ainda vai falar bastante, né? E também para não ficar um episódio tão longo, né? E aí a gente vai seguir dessa maneira. E é isso. Até semana que vem. E bom Super Bowl para você também, Heitor. Falou! Vamos ver que dá isso aí. Valeu!
Falou.